boa noite. Meu nome é Rogério, como eu disse para vocês lá fora, eu tenho um blog de cinema já há 3 anos, chama Papo Cinemateca. Vou repetir o que eu falei na semana passada, na pré-estreia da semana passada. Todos nós lá que escrevemos o blog valorizamos muito o cinema nacional. E ainda achamos que o cinema nacional deveria ter um valor muito maior para os próprios brasileiros do que ele tem hoje, sabe? Acho que ainda tem, né? Pouco valor do que ele... Eu comparei um pouco a sua obra, andei lendo alguma coisa antes, li da sua carreira, né? A gente estuda um pouquinho antes, né? A gente já lê antes, atualmente a gente já lê muito para poder escrever, enfim. Então, assim, eu acho que a sua obra tem um caráter muito assim igual ela disse que se incomodou. Eu acho que a sua obra tem esse caráter mesmo de incomodar, né? Eu li que você declarou em certa entrevista que você disse que o seu filme tem um caráter subversivo, né? Uma coisa assim, transgressora. E o que eu queria te perguntar, primeiro a leitura que eu fiz do filme é que realmente é uma quebra de paradigmas, de rótulos. O próprio personagem do Daniel, né, você não fica certo se ele é gay ou não, né? Eu acho que isso é que é o legal, porque a quebra de rótulos, né? Ninguém tem um rótulo. Por que eu gosto de uma pessoa mais velha? Por que eu gosto de menino ou de menina, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ficou muito claro, eu acho que isso realmente, ela disse que ficou incomodada, eu acho que vai incomodar muita gente. E porque eu comparo só o que você fez, eu acho que é brilhante o que você fez, não vai ter problema, tá? Eu já guardei a pergunta. Eu acho que tem muito do cinema de Almodóvar, assim, sabe, aquela coisa que choca, né? E que as pessoas, como que ele fez isso e tal. E eu queria te perguntar por que se o Brasil de hoje, um Brasil que começou lá pornô chanchada, né, fazendo cinema e que hoje em dia é cult, né, nos dias de hoje, por que as pessoas ainda se chocam com determinados assuntos e como que nasceu mesmo? Ela meio que já perguntou isso, enfim, em âmbitos gerais, mas assim, aonde nasceu a ideia desse roteiro? E o que você queria com ele, entendeu? E por que o Brasil de hoje ainda é tão careta? Minha pergunta. A primeira parte da sua pergunta é mais difícil de responder, né? Porque sou eu respondendo pelos espectadores. Eu não tenho vontade, eu sei que eu sempre falo de temas que são espinhosos e tal, mas eu não tenho essa vontade tanto de chocar. O que eu tenho vontade, a minha vontade é sempre falar sobre temas delicados e difíceis, mas eu sempre tento fazer a abordagem a mais delicada, a mais aberta possível, né? E um sintoma disso, né, de que a gente foi bem sucedido nisso, é que as pessoas saem do filme com as opiniões mais diversas, né? Né, para responder um pouco a sua pergunta, tem pessoas que se incomodam, e eu respeito muito o sentimento das pessoas, acho super válido. Por exemplo, teve uma pessoa, falou comigo depois de uma exibição do filme, ela veio falar comigo muito emocionada, porque ela viu o filme como o relato de uma relação abusiva, e ela falou para mim que ela tinha vivido uma relação abusiva, então aquilo tinha mexido muito com ela. Enfim, eu respeito muito a visão dela. Isso, né, eu acho que quando a gente fala sobre relações, tem diferença de idade, tem gente que viu o filme que vai achar que a relação não é abusiva, que ela é super saudável para os dois. Tem gente que vai dizer que é uma relação abusiva, mas é importante ter esse debate, porque de fato, né, relações abusivas são um tema importante a ser discutido. Mas qual foi a segunda parte da pergunta? Sobre onde nasceu esse roteiro? Onde nasceu esse roteiro? Eu falei um pouquinho sobre isso já quando eu estava falando com ela. Esse roteiro foi a primeira coisa que eu escrevi em cinema. Ele era meu projeto de fim de curso na Darcy Ribeiro, quando eu estava fazendo o curso de roteiro lá. Eu comecei a escrever ele em 2004 para 2005. E ele nasceu disso, da minha vontade de falar sobre a intimidade, de falar sobre pessoas que buscam o afeto e o amor em lugares improváveis. Isso é uma coisa que eu sempre quero falar. E é isso, de contar a história dessas pessoas. Tem gente que pergunta se é uma história autobiográfica. Não tem nada de autobiográfico. É um filme que se passa no meu mundo, que é o mundo da classe média carioca. Vem de uma vontade profunda de falar desse meu mundo. Todos os personagens são inspirados em pedaços de pessoas que eu conheço, mas ninguém deles é alguém específico, não.
Todos eles são... todas as histórias, tudo que acontece ali é inspirado em coisas da minha vida, mas nada... Nenhum personagem é uma pessoa específica. Complementando um pouco o que o Felipe falou, que é um debate que eu acho que talvez até possa ter mais gente querendo falar sobre. A gente fez um debate em São Paulo, organizado pela Folha de São Paulo, com o Contardo Caligares. E o Contardo é um psicanalista, ele escreve na Folha, tem vários livros escritos, é super respeitado. E eu até brinquei com ele e falei assim, cara, eu queria que você estivesse em todo o debate com a gente, porque é muito diferente o Felipe falar sobre uma relação abusiva, eu falar sobre uma relação abusiva, ou qualquer um de nós falar sobre uma relação abusiva, você ter alguém gabaritado e que estuda e que pode falar sobre isso com propriedade. Obrigado. O Contardo fala, e aí eu quase fazendo um quote aqui dele, ele diz que poderia ser abusiva, mas se a gente fosse considerar essa relação como abusiva, seria um abuso do Diogo para com a Ângela. Porque seria mais fácil considerar isso, porque ela está numa situação vulnerável e ele se aproveita de uma situação que ela é paciente da mãe dele para invadir o espaço dela. Então, se a gente fosse falar de abuso, na opinião dele, seria um abuso dele para ela, o que muda bastante até a visão que a gente mesmo tinha, porque a gente pensa que numa relação de idades diferentes, necessariamente a pessoa mais velha vai ser a pessoa que está abusando. Então, assim, isso é muito válido. Eu queria jogar isso para até se alguém for falar dessa questão, pensar refletir sobre isso. E que isso é uma coisa muito bacana do filme, que faz as pessoas refletirem. Pro bem ou pro mal, mas faz refletir. Então, vou começar falando. Sempre nessa história, quando eu li o roteiro com a Karine, eu e Karine, a gente acreditava no amor dos dois. A gente acredita que o namoro pode ser saudável se as relações e os acordos estiverem bem combinados. Eu acho que se uma pessoa não está bem numa relação, aí sim pode ser abusiva, mas quando os dois estão bem um com o outro, então pra mim, eu acredito nisso, que tá tudo certo. E aí nessa história, são dois períodos que o meu personagem Diogo, ele tá frágil, e o dela também, mas eu acho que isso não impede a vivência dos dois. E é engraçado você falar isso porque a Denise Fraga e o Emílio, que fizeram o pai do Diogo, os dois não acreditavam no amor. Então, é muito legal ver que tem gente realmente que acredita e não acredita. Isso que é o mais bacana do filme. É poder sair... Eu tenho um amigo, por exemplo, que assistiu 2 vezes. A primeira vez ele tinha certeza que esse amor podia acontecer. E na segunda ele ficou do lado da mãe. E aí falou que talvez não, que porra, como assim? E aí ele falou, não sei agora. Agora eu não sei mais o que eu tô achando. Então eu acho que isso que é o bacana do filme, é colocar o espectador para pensar e realmente tem gente que vai estar a favor ou não, assim, e isso que é o legal. Mais especificamente sobre essa questão do ponto de vista, foi uma questão que mudou muito. Foi um roteiro, eu fiquei 10 anos trabalhando no roteiro, né? Porque quando eu escrevi esse roteiro, eu ia dar para outra pessoa dirigir, eu não tinha intenção de ser diretor. Por causa desse roteiro, eu tive vontade de dirigir, então eu tive um longo processo de me tornar diretor, e nesse meio tempo eu fui mexendo no roteiro, né? Então, no começo, era a história dela, da Ângela, o que é muito curioso, porque quando eu comecei a escrever esse roteiro eu tinha 23 anos, eu era muito mais próximo do Diogo do que da Ângela, e isso foi apontado para mim pela minha professora de roteiro. Ela falou, olha, esse é seu primeiro roteiro, é uma coisa muito sintomática de roteirista de primeira viagem, é que você tá no filme, mas o roteirista se esconde, você acha que você tá fazendo isso, eu acho que esse menino tem que ser o protagonista do roteiro. E aí eu entrei na dela e falei, não, ela tá certa, eu sou o Diogo, eu vou colocar o Diogo à frente, ele vai ser o protagonista. Então eu escrevi uma versão na qual ele era o protagonista, que era pelo ponto de vista dele. E aí depois eu fui entendendo que na verdade ele não era exatamente eu. O Diogo tem muito de mim, sim, né? Eu falei mais cedo que não era autobiográfico. Não é, mas o Diogo tem muito de mim, claro. Mas aí eu fui entendendo que não dava
até o ponto de vista, nas primeiras versões do roteiro, o ponto de vista era difuso. A gente tinha ponto de vista dele, tinha ponto de vista dela, tinha ponto de vista dos pais, tinha ponto de vista da Mariana. Isso foi até uma coisa que se tornou uma preocupação muito importante para mim como roteirista, antes de como diretor. De escolher um ponto de vista definido para os roteiros que eu escrevo. E aí eu cheguei num ponto que eu estava muito... Eu vi que o ponto de vista tinha que ser deles dois, e eu não sabia para que lado ir, quem era o protagonista desse filme, quem ia ser, que ponto de vista eu ia escolher. E aí no final desse processo de 10 anos, eu vi que era um ponto de vista dividido entre os dois, entre ele e entre a Ângela. A minha avaliação é de que foram 2 protagonistas e 2 pontos de vista. Mas sobre o que você falou, né, dele ser o protagonista do filme, mas ter meio que essa visão de adulto, acho que foi muito por causa da minha história. Eu comecei a escrever o filme com 23 e terminei com 33. Então eu comecei com uma mente mais adolescente, pós-adolescente, só que quando eu filmei eu já era um adulto olhando para trás. Então acho que o filme tem um pouco dessa grande bagunça aí, né? Só para fechar, eu acho que o Rafael fala, o Daniel ia falar alguma coisa, porque são 2 Daniéis. Quero dar parabéns, eu acho que para a maioria é meio que uma estreia, né? O Daniel tá fazendo novela e tal, mas enfim... o Tom, acho que é a estreia dele, né? E assim, foi merecido o prêmio de vocês no Festival do Rio. Eu não pude estar no festival, estive em algumas sessões aqui no Reserva, mas ao Rio eu não fui. E sei que o Daniel, ele já tem uma vasta, né, experiência no ramo. E é legal ver. E a análise da obra, assim, né, as câmeras que você usou muito claustrofóbica, perdão, acho que isso tem muito a ver também da questão de a gente ficar ali preso no personagem, no olhar, no sentimento que ele traz, né, nas dúvidas e questões que ele traz. Cada um tinha todos os personagens, acho que tinha um drama muito pessoal. Acho que a palavra de ordem ali é o drama, porque até a menina jovem, ela sofria de uma crise de hipocondria e tal. Então acho que isso ficou bem latente no filme. Eu quero parabenizar todos vocês. Obrigado, tá? Pelo esse nome de qualidade que vocês fizeram pra gente. Obrigado.